As Cinco Linguagens do Perdão, de Gary Chapman e Jennifer Thomas. O mais difícil dos pedidos. Amar é nunca ter de pedir perdão. Essa frase, ainda na moda, é do filme Love Story, de 1970. Trata-se de uma inversão de valores, pois tomar a iniciativa de pedir perdão é demonstração de respeito, carinho, maturidade, espiritualidade e psicológica. Mas como você sabe, mas como você saber o jeito certo de se desculpar? Como ter certeza de que o pedido de perdão transmitirá sinceridade e sensibilizará a parte prejudicada? Em As Cinco Linguagens do Perdão, os experientes conselheiros Gary Chapman e Jennifer Thomas abordam com competência este delicado e importante processo nos relacionamentos, o pedido de perdão. Talvez o mais difícil, por envolver humildade e coragem, além de imprevisibilidade do resultado. Eles analisam dezenas de casos e relatos, apontam as principais barreiras, identificam as 5 áreas de mais sensibilidade das pessoas e oferecem orientação prática para obter a cura pessoal e o restabelecimento das relações. Sobre os autores. Gary Chapman escreveu quase 2 dezenas de livros, vários deles publicados em língua portuguesa pela editora Mundo Cristão, entre os quais As Cinco Linguagens do Amor, obra que já alcançou marcas históricas de vendagem e ocupa há anos a posição mais privilegiada da lista dos best-sellers cristãos. Jennifer M. Thomas, PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Maryland e membro da Associates Christian e Counseling, a organização especializada em aconselhamento cristão. Realizou pesquisa em várias áreas do relacionamento familiar, profissional e social. Agradecimentos. Seríamos obrigados a pedir perdão se não demonstrássemos nossos agradecimentos a centenas de casais que dedicaram seu tempo para preencher nosso questionário sobre o perdão e as outros tantos que nos concederam longas entrevistas. Sem a ajuda dessas pessoas, não teríamos condições de escrever este livro. Muitos desses casais foram muito sinceros ao falar sobre experiências relacionadas à questão de pedir e conceder perdão, bem como sobre as dificuldades de que encontraram. Outros relataram a jornada que conduziu à descoberta eficaz dessa arte e alegria da reconciliação. A honestidade desses casais enriqueceu o conteúdo deste livro. Os outros também temos uma dívida de gratidão com os casais e as pessoas que buscam aconselhamento conosco. Muitos pacientes nos procuram porque fracassam na hora de pedir perdão. As experiências que viveram nos ensinaram muito sobre a dor da rejeição. Em alguns casos, também nos proporciona a alegria de vê-los aprender a pedir desculpa e a desculpar, abrindo dessa maneira a porta para o perdão e reconciliação. Optamos por nos referir a eles com nomes fictícios e omitir determinados detalhes para preservar sua privacidade. Mas a história que viveram acrescentaram muito ao conteúdo deste livro. Agradecemos especialmente a Trícia Kubi, que digitou os manuscritos e nos incentivou bastante. A Shannon, que criou o questionário que está disponível junto com a guia de estudo, o que também ajudou muito no recolhimento e na organização dos formulários que usamos na pesquisa. E a Kelly Tatu, nosso guru editorial responsável por transformar nossos manuscritos num projeto que pudesse ser apresentado à editora. Também agradecemos a Grant Thornton e a equipe maravilhosa de Mudge, que não apenas fez um trabalho excelente na edição do livro, como também nos incentivou durante o período de pesquisa e redação. Por fim, os autores desejam expressar seu agradecimento aos respectivos cônjuges Caroline J. T., aos quais dedicamos esta obra. Sem o amor e o apoio que recebemos deles, nenhum de nós teria a capacidade emocional de levar esse projeto a cabo. Este livro é um tributo à generosidade de nossos cônjuges. Gary Chapman, PhD, e Jennifer Thomas, PhD. Introdução. Alguns minutos antes de dar início ao meu seminário sobre casamento, numa manhã de sábado, no Shopken, se aproximou e disse: Dr. Chapman, eu e meu marido viemos de carro da Califórnia, ficamos muito entusiasmados com a ideia de vir até aqui, mas preciso lhe fazer uma pergunta. O senhor pretende falar sobre a importância de saber pedir perdão? É um assunto bem interessante, respondi. Por quê? Está perguntando. Bem, meu marido só sabe dizer sinto muito. Para mim, isso não é pedido de desculpas. E o que você gostaria que ele dissesse? Quero que ele admita que está errado e me peça que eu o perdoe. Também quero que ele me garanta que não vai cometer os mesmos erros outras vezes. Fico feliz por você ter me contado isso, eu disse, sorrindo. Acontece que estou mesmo fazendo uma pesquisa a respeito desse assunto. Sério?
Ela reagiu, demonstrando seu interesse. Isso mesmo. Tem uma teoria segundo a qual nem sempre o que uma pessoa considera um pedido de desculpa é aquilo que a outra espera. O que você me contou reforça esse conceito. Ao dizer sinto muito, é possível que seu marido esteja fazendo um pedido sincero de desculpa, mas é claro que isso não funciona da mesma maneira com você. É isso mesmo, ela concordou. Preciso mais do que um sinto muito, pois nem consigo saber por que ele sente muito. Eu gostaria muito que você e seu marido preenchessem um dos formulários da pesquisa que estou fazendo. Mais tarde eu lhe entrego. Minha intenção é identificar até que ponto os maridos e as esposas divergem a respeito do que significa pedir perdão. Seus comentários serão muito úteis para mim. Encerrei aquela conversa convencido de que precisava prosseguir com minha pesquisa. Lembrei também do dia em que a doutora Jennifer Thomas foi ao meu escritório 1 ano e meio antes para apresentar a ideia de que homens e mulheres usam linguagem específica para pedir perdão. Li seu livro sobre as 5 linguagens do amor. Eu e meu marido gostamos e achamos muito úteis para aplicar em nosso relacionamento, disse, explicando que usa os mesmos conceitos e aconselhamentos de casais. A ideia de que cada pessoa possui uma linguagem do amor principal e que quando essa linguagem deixa de se manifestar, não há sentimentos amados. Abriu os olhos de vários de meus pacientes. Testemunhei como eles aprenderam a usar a linguagem do amor do cônjuge e observei que o ambiente emocional do relacionamento ficou melhor. E um recurso muito prático para ajudar casais a criar vínculos emocionais mais fortes e, como você afirma no livro, manter abastecida a reserva de amor que tem pelo outro. Sendo um escritor cuja linguagem do amor consiste em palavras de afirmação, estava adorando os elogios de Jennifer, mas não estava preparado para o que viria em seguida. Acredito que as pessoas também possuem maneiras diferenciadas de pedir perdão, e o que uma pessoa considera um pedido de desculpa sincero não é necessariamente o que a outra aceita. Em suma, o que eu quero dizer é que também existe diferentes linguagens do amor na hora de pedir perdão. Vejo isso com frequência em meu consultório. Um cônjuge diz assim: ele poderia pelo menos se desculpar. O outro responde: mas eu já pedi desculpas. Aí o primeiro retruca: não pediu coisa nenhuma. E o outro insiste: você nunca admite quando está errada. Aí começa uma grande discussão sobre o que pedir perdão de fato. É óbvio que os dois têm conceitos diferentes do que isso significa. Fiquei imediatamente intrigado com aquela ideia. Lembrei de muitos casais que chegaram ao meu consultório apresentando comportamentos idênticos. Era evidente que não havia interação entre eles. O suposto pedido de desculpa não surtirá o efeito desejado, por isso não havia perdão nem reconciliação. Também lembrei de algumas coisas em meu casamento, mas nas quais Caroline pedira perdão, mas eu considerara a iniciativa insuficiente, assim como outras situações em que eu tentara me desculpar, mas ela demorava muito para me perdoar, porque não via sinceridade em mim. Acho que você está no caminho certo, falei a Jennifer. Sua ideia, com certeza, tem tudo a ver com a minha experiência. O que você pretende fazer com isso? Queria escrever um artigo, ela respondeu, e pensei que você poderia me ajudar a publicá-lo. Seria um prazer. Que tal você escrever o texto, me enviar uma cópia e aí a gente vê o que consegue? Durante a semana seguinte, aquela ideia de Jennifer ficou na minha mente. Por coincidência, na mesma semana recebi um consultório de um casal que vivia um conflito do mesmo tipo. A esposa não acreditava que o marido havia se desculpado de verdade. Ela sentia dificuldade em perdoá-lo, porque achava que ele nunca fora sincero no pedido de perdão. O marido, por sua vez, estava convicto de sua sinceridade. Uma semana depois, liguei para o consultório da doutora Jennifer e disse: tenho pensado muito em sua ideia e acho que cabe num espaço bem maior do que um artigo. Você estaria disposta a considerar a possibilidade de fazermos juntos uma pesquisa a respeito do tema? Talvez pudéssemos até escrever um livro. Jenny ficou feliz da vida. E eu também, pois sabia que a ideia que era apresentada tinha grande potencial para ajudar casais a encontrar o caminho do perdão e da reconciliação. 2 anos depois, após a extensa pesquisa, aqui está o livro, As 5 Linguagens do Perdão. Nossos estudos revelaram claramente que, quando se trata de pedir perdão, as pessoas usam de fato linguagens diferentes. E é por isso que a sinceridade nem sempre é percebida pelo outro cônjuge. E assim, nem sempre o perdão e a reconciliação chegam com rapidez ou facilidade. Como terapeuta, especializamos em relacionamentos, o conjugal percebemos que muitos pedidos de perdão não são convincentes. Acreditamos que esse pode ser um fator de forte influência na desintegração de muitos casamentos, como vemos hoje em dia. Há disponível grande variedade de bons recursos e relacionamentos ao perdão. No entanto, até onde sabemos, este livro é o primeiro esforço empreendido na elaboração de um conteúdo voltado para as necessidades específicas ou linguagens de seu público-alvo. Eu e Jennifer trabalhamos juntos na coleta e na análise de dados em que esta obra se baseia
Combinamos, em nome de clareza e da fluidez do texto, que eu, Gary, escreveria o texto principal, James organizaria os casos que ilustram os conceitos que formulamos a partir das pesquisas, das experiências que ela acumulou com a conselheira profissional. As partes que ela preparou estão devidamente identificadas. Nosso objetivo é que, ao ler este livro, você consiga ouvir uma voz e dois corações batendo juntos no esforço de transmitir uma mensagem que ambos acreditamos ter enorme potencial de intensificar relacionamentos conjugais. Na primeira metade desta obra, identificamos e descrevemos cada uma das 5 linguagens do amor na hora de pedir perdão. Na outra metade, demonstramos como o conceito pode fortalecer relacionamentos no casamento, na criação de filhos, nas interações familiares, no namoro, até no ambiente de trabalho. É claro que a questão abrange um aspecto muito mais amplo, por isso, tratamos nos capítulos 3 de um caso singular de pedido de perdão em público pela apresentadora Oprah, transmitido pela televisão americana em rede nacional. No capítulo 4, destacamos 2 casos em que nações pediram perdão a outras, e nos Estados Unidos se desculparam com um norte-americano de origem japonesa e a Alemanha com sobreviventes do Holocausto. Concluímos com um capítulo que, para algumas pessoas, pode parecer um tanto vago, mas que acreditamos ser muito importante. Como seria o mundo se todos aprendêssemos a pedir perdão de verdade? Capítulo 1. Capítulo 1. Por que pedir perdão? No mundo ideal, não haveria necessidade de ninguém se desculpar por nada. Acontece que no mundo real está longe do ideal e por isso não há como viver sem o processo do perdão. Minha área de especialização acadêmica é a antropologia, o estudo da cultura humana. Uma das conclusões mais claras do antropólogo é que todas as pessoas possuem um senso de moralidade. Algumas coisas são certas e outras erradas. As pessoas são inescapavelmente morais. Na psicologia, isso costuma ser chamado de consciência. Na teologia, pode ser referência ao senso de dever moral. E na marca divina, impressa em todos os seres humanos. E certo que os padrões que norteiam a consciência na hora de conceder ou afirmar alguma coisa são influenciados pela cultura. Por exemplo, na cultura esquimó, se alguém está empreendendo numa jornada e fica sem comida, tem total permissão de entrar no iglu de um estranho e comer o que tiver pela frente. Na maioria das culturas ocidentais, entrar numa casa ocupada por outra pessoa seria considerada invasão de domicílio, passível de ser punida como crime. Embora o padrão do que seja lícito compreenda alguma diferença entre uma cultura e outra, ou em alguns casos dentro da mesma cultura, todo mundo possui esse senso de certo ou errado. Quando uma pessoa acha que a outra ultrapassou esse limite, fica com raiva. Ela se sente ofendida e magoada com aquele que atraiu sua confiança. A atitude que gerou o conflito se torna uma barreira entre as duas pessoas, e o relacionamento sofre uma ruptura. Mesmo que se esforcem para agir como se nada errado estivesse acontecido, elas ficam impedidas de conviver bem. Algo no interior da pessoa ofendida exige justiça. Essa realidade da natureza humana é baseada de todos os sistemas judiciais. Um apelo de reconciliação. Embora a justiça possa proporcionar alguma satisfação, a parte ofendida não tem a capacidade de restabelecer relacionamentos. Se o funcionário de uma empresa é flagrado roubando, passa por um julgamento e paga uma fiança ou vai preso, todos dizem, foi feita justiça. Mas é pouco provável que a empresa aceite de novo aquele ex-funcionário para ocupar a função que ele deixou. Por sua vez, se o funcionário rouba da empresa, mas assume imediatamente a responsabilidade pelo erro, denuncia seu ato ao chefe, demonstra arrependimento genuíno, se oferece para pagar eventuais prejuízos e pede desculpa a alguma possibilidade de que seja autorizado a continuar ocupando o seu cargo. A humanidade tem uma capacidade impressionante de perdoar. Lembro de que algo que aconteceu há muitos anos, quando visitei a cidade de Coventry, na Inglaterra. Fiquei parado sobre a abóbada de uma igreja que havia sido bombardeada pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. Ouvi o guia contar a história da nova catedral erguida ao lado das ruínas. Alguns anos depois da guerra, um grupo de alemão foi até o local, ajudou a construir a nova catedral com um ato de arrependimento pelos prejuízos que seus compatriotas causaram. Todos concordaram em manter as ruínas do templo antigo como forma de lembrar do que acontecera. As duas estruturas tinham um forte simbolismo. Uma demonstrava a falta de humanidade entre alguns seres humanos e a outra o poder do perdão e da reconciliação. Algo em nós faz um apelo de reconciliação quando um erro compromete o relacionamento. O desejo de se reconciliar é geralmente mais poderoso que o anseio por justiça. Quanto mais íntimo for o relacionamento, mais profundo será o desejo de reconciliação.
Quando o marido trata a esposa de maneira injusta, o coração dessa mulher, mesmo magoado e ofendido, se divide entre a aspiração por justiça e o desejo de perdoar. Ela quer que ele pague pelo erro que cometeu, mas também anseia pela reconciliação. Só um pedido de perdão sincero da parte do marido pode tornar a verdadeira reconciliação possível. Se ele não toma a iniciativa, o senso de moralidade da mulher a induz a exigir justiça. Por várias vezes ao longo dos anos, acompanhei processo de divórcios e vi esforço do juiz para determinar que seria uma sentença justa. Sempre me perguntei se um pedido de desculpa sincero poderia mudar aquele desfecho tão triste para o relacionamento do casal. Por falta de um pedido de desculpas. Ao olhar nos olhos de um adolescente revoltado, ficava imaginando como a vida seria diferente se o pai agressivo fosse capaz de pedir perdão. A violência de adolescentes contra pais pode ter duas origens. A primeira é quando o jovem se sente traído pelos pais e não há nenhum esforço para que se reconcilie. A segunda, quando esse adolescente não se sente amado pelos pais. Num dos meus livros anteriores, abordei a questão de como amar os adolescentes de maneira eficaz. Nesta obra que você tem em mãos, veremos como pedir perdão aos adolescentes. A necessidade de se pedir perdão permeia todo tipo de relacionamento humano. Casamentos, criação de filhos, namoro, relações profissionais exige isso. Quando não se toma a iniciativa de pedir desculpa, surge a raiva e o anseio por justiça. Como já vimos, se essa justiça não se faz, as pessoas costumam tomar o problema nas próprias mãos e procurar alguma maneira de vingar daquelas que as ofenderam. Essa escala da ira pode designar em violência. O sujeito que entra no escritório do seu ex-patrão e atira contra o seu chefe e três colegas não é necessariamente um desequilibrado mental. Isso é evidência pelo fato de os vizinhos desse homem se chocarem ao saber que ele cometeu esse ato radical. Afinal, ele parecia tão normal. Na verdade, trata-se de alguém inconformado com algum tipo de injustiça, a ponto de achar que só uma vingança de sangue pode reparar a ofensa que sofreu. É claro que tudo teria sido diferente se esse homem tivesse a coragem de, com amor, confrontar aqueles que o prejudicaram. E esses, por sua vez, a coragem de pedir perdão. No casamento, o desentendimento geralmente começa por causa da indisposição de se desculpar. A esposa diz: ele me trata como lixo e depois ainda quer carinho na cama. Como é que pode? O marido reage: ela me trata como criança e quer controlar minha vida. Não casei para viver como a grande mãe, como a segunda mãe. Ambos estão magoados e com raiva um do outro. Os dois erraram, mas ninguém está disposto a pedir perdão. Por falta de um pedido de desculpa, declaram um estado de guerra que pode durar anos e muitas vezes acaba em divórcio ou morte. Quando o relacionamento conjugal é sadio, ambos se dispõem a pedir perdão quando necessário. Você é capaz de conceder perdão mesmo quando a outra pessoa não pede? Só existe perdão verdadeiro e reconciliação genuína quando alguém pede desculpa. Algumas pessoas, principalmente dentro da cosmovisão cristã, ensinam que deve haver perdão mesmo sem o pedido de desculpa. Costumam citar as palavras de Jesus: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por isso, aconselhar uma mulher traída pelo marido que continua mantendo um caso extraconjugal disse e você precisa perdoá-lo, caso contrário, Deus não pode perdoá-la? Essa interpretação dos ensinamentos de Jesus não condiz com outras orientações das Escrituras a respeito do perdão. O cristão é instruído a perdoar, como Deus nos perdoa, mas como funciona esse perdão do Senhor? A Bíblia afirma que, se confessarmos nossos pecados, Deus os perdoa. Nada no Novo e no Antigo Testamento indica que o Senhor perdoa os pecados de pessoas que não os confessam e arrependem deles. Quando um pastor incentiva uma mulher a perdoar o marido adúltero, e continua mantendo o caso extraconjugal, está exigindo dela algo que o próprio Deus não exige. Jesus ensinou que devemos estar sempre dispostos a perdoar as pessoas que arrependem. Assim como Deus está o tempo todo pronto para nos perdoar quando nos arrependemos. Há quem se oponha a essa ideia sob a alegação de que Cristo perdoou aqueles que planejavam executar a sua morte. Mas não é isso que a Escritura diz. A oração de Jesus foi esta: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O Salvador expressou sua compaixão e seu desejo de ver seus assassinos perdoados. Esse também deve ser o desejo e a oração do nosso coração. Mas o perdão só veio depois, quando eles admitiram que haviam acabado de crucificar o Filho de Deus. O perdão gratuito costuma ser incentivado pelo bem daquele que perdoa, e não como benefício para o responsável pela ofensa. Pois, quando não há um pedido de desculpas, também não existe reconciliação sem um pedido de perdão. O cristão é encorajado a entregar a justiça de Deus e ficar com prejuízo, permitindo que o Senhor aplaque sua ira. Derek, o grande teólogo martirizado pelos nazistas no campo de concentração em 1945, manifestou-se contra a pregação do perdão, sem o devido arrependimento. Ele se referia a esse tipo de perdão como graça barata, que equivale à justificação do pecado sem a justificação do pecador arrependido.
O perdão genuíno remove a barreira criada pela ofensa cometida e abre o caminho da restauração gradativa da confiança. Se o relacionamento era terno e íntimo antes do conflito, é possível recuperar esse amor. Se as pessoas envolvidas eram apenas conhecidas, sem vínculo de amizade, o relacionamento pode evoluir e se tornar forte por meio do processo dinâmico do perdão. Se a ofensa foi causada por uma pessoa desconhecida, como um estuprador, um assassino, não há relacionamento a ser restaurado. No caso de ela pedir perdão e você conceder, ambos estão livres para seguir com sua vida, embora o criminoso tenha de enfrentar um sistema judicial criado pela cultura para corrigir o comportamento ilícito. O galão de 20 litros. Ao pedir perdão, assumimos a responsabilidade por nosso comportamento e procuramos maneira de reparar o prejuízo daqueles a quem ofendemos. Um pedido de desculpa sincero abre espaço para o perdão e a reconciliação. A partir daí, é possível dar continuidade à consolidação do relacionamento. Sem o pedido de perdão, a ofensa permanece como uma espécie de barreira e a qualidade do relacionamento fica comprometida. Os bons relacionamentos são sempre marcados pela disposição de pedir e conceder perdão, bem como pelo interesse na reconciliação. Muitos relacionamentos são frios e distantes porque as pessoas nem sempre demonstram tal disposição. Além disso, o pedido de desculpa sincero alivia a consciência culpada. Tente imaginar sua consciência como um galão de 20 litros, amarrado às costas. Toda vez que você fizer alguma coisa contra alguém, 5 litros de água são colocados nesse galão. Depois de cometer 3 ou 4 erros, a consciência ficará pesada demais, causando uma sensação de culpa e vergonha. A única maneira de esvaziar esse galão é pedir perdão a Deus e à pessoa que você ofendeu. Quando isso acontece, você consegue levantar e olhar ao Senhor, encarar a própria imagem no espelho e ver a pessoa ofendida face a face. Não por ser perfeito, mas porque foi capaz de assumir a responsabilidade por seu erro. Podemos ou não aprender a arte de pedir perdão durante a infância. Em famílias saudáveis, os pais ensinam os filhos a fazer isso. No entanto, muitas crianças são criadas em famílias nas quais, em vez de equilíbrio emocional, imperam a mágoa, a ira, a amargura e ninguém nunca pede perdão. É possível aprender a pedir perdão? A boa notícia é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Descobrimos em nossa pesquisa que há 5 aspectos fundamentais nessa questão. Nós o denominamos as 5 linguagens do perdão. Cada uma dessas linguagens é importante, mas dependendo da pessoa, uma ou duas podem ser mais eficazes do que demais. O segredo dos bons relacionamentos consiste em aprender a linguagem do amor relacionado ao processo de perdão mais apropriada à outra pessoa se dispor a aprendê-la. Quando se usa essa linguagem principal, é muito mais fácil receber o perdão. Quando, porém, a linguagem é negligenciada, o perdão se torna um processo muito mais complicado, pois a outra pessoa não terá tanta certeza do que o pedido de desculpas é sincero. A compreensão e a dedicação das 5 linguagens do perdão podem potencializar todos os relacionamentos. Nos próximos 5 capítulos, explicamos que linguagens são essas? No capítulo 7, demonstramos como descobrir a sua principal linguagem do perdão e das pessoas com quem você interage, para que todos os esforços empreendidos no processo de perdão sejam mais produtivos do restante do livro. Examinamos o desafio implícito no processo de pedir perdão e perdoar, assim como o uso da linguagem proposta em todos os relacionamentos. Uma das falas mais famosas do filme Love Stories, que fez grande sucesso nos anos 1970, é amar e nunca ter de pedir perdão. Não, pelo contrário, amar muitas vezes significa se desculpar e o amor verdadeiro sempre implica um pedido de perdão por parte da pessoa, que encerra uma concessão de perdão pela que foi prejudicada. Essa é a trilha que conduz um relacionamento restaurados e felizes. Tudo começa quando se aprende a usar a linguagem do perdão mais apropriada.